Hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico dentro do Google Ads. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto de algumas opções, vou ser bem sincero com vocês, e outras nem tanto, tá? Hoje a gente vai falar sobre aplicação automática. Meu nome é Felipe Pellegrini, eu trabalhei 3 anos aí com uma empresa que prestava serviço para o Google Ads e hoje compartilho com vocês conhecimento de tudo que eu aprendi durante esses anos lá, tá bom? Então fica até o final desse vídeo, se inscreve no canal que a gente vai estar falando sobre aplicação automática. O que é a aplicação automática? A aplicação automática foi criada para poder automatizar alguns pontos, às vezes porque você não tem tempo ou pela demanda do dia a dia você não entra todo dia na sua conta. Então, alguns pontos fazem sentido sim, outros pontos nem tanto, depende muito do seu segmento, tá? Então vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês cada ponto aqui. Então como que chega na aplicação automática? Visão geral. Aqui é a primeira parte inicial do Google Ads. Depois você vem aqui em recomendações. Lembrando que você tem que estar a visão de todas as campanhas. Vem aqui, ó, aplicação automática. Se você estiver dentro de uma campanha, ele não vai habilitar. Então, sempre todas as campanhas. Clica aqui em todas as campanhas. Depois você vem aqui, ó, aplicação automática. Então, temos 22 recomendações aqui dentro que funcionam de forma automática, tá? Lembrando que se por mais que esteja aplicado, muita gente vem aqui e seleciona tudo. Por mais que esteja aplicado, não quer dizer que ele vai utilizar. Ele vai utilizar se ele ver que faz sentido para a sua conta, tá bom? Mas eu vou te explicar o que faz sentido aqui, marcar e não, o que cada uma dessas opções faz, tá bom? Então, usar a rotação de anúncios otimizadas. Então, você vem aqui, ó, tem duas setinhas aqui do lado direito, clica aqui embaixo, ele vai habilitar aqui para você selecionar, tá bom? Então, usar a rotação de anúncios. Então, vamos supor que você tem uma campanha com vários anúncios, então 2, 3 anúncios, ele vai fazer a rotação de acordo com o perfil do cliente. O perfil do Felipe, ele vai entregar um anúncio. O perfil do João, da Maria, ele vai entregar outro. Então ele vai combinar de acordo com o perfil desse cliente na tendência de impactar esse cliente de uma forma positiva, tá bom? Essa aqui é bem tranquila, utilizo muito essa opção. Então essa opção aqui faz sentido você utilizar. Lembrando, se você tiver mais de um anúncio. Se agora você tem uma campanha com um anúncio só, não vai fazer diferença, tá bom? Então se tem mais de um anúncio, ele vai fazer essa rotação para você. Adicionar anúncio responsivo de pesquisa. Ele vai utilizar essa opção, eu uso em alguns casos, não em todos, tá bom? Mas é uma opção que pode te ajudar também, tá? Então, ele vai utilizar o seu anúncio e seu URL, seu site no caso, para poder criar um anúncio adicional com as informações de outros anúncios do mesmo grupo ou as informações do seu site. Toma cuidado porque às vezes pode se adicionar um anúncio que não faça sentido, não é o caminho que você quer. Tá? Então vamos supor que você está divulgando só uma parte do seu site, você não está divulgando todo ele, ele cria um anúncio com uma outra informação que você não quer que apareça. E essa é a outra opção, vamos supor que ele criou para você automaticamente, ele vai melhorar esse próprio anúncio que ele criou, tá? Então toma cuidado com essas duas opções, em alguns casos a gente usa, outros casos não, tá bom? Remover palavras-chave redundantes, então você tem 3 correspondências de palavra-chave, ampla, exata, frase e exata. Vamos colocar nessa ordem. Ampla, frase e exata. Se você tem uma palavra-chave como ampla, você não tem necessidade de ter lá como frase e exata. Vamos supor que você adicionou como ampla hoje, amanhã você adicionou como exata e depois você adicionou uma como frase. Então, automaticamente o Google entende que não tem necessidade dessas 3 palavras, dessas 3 correspondências, perdão. Então, ele vai remover aquilo que faça sentido, tá? Então, a correspondência ampla provavelmente é o que vai permanecer. Você já tem a palavra-chave correspondência ampla, ela já abrange todos os termos, então ele não precisa deixar como frase ou como exata, então ele automaticamente remove. Vamos supor que você tem só palavras-chave exatas e de frase, então ele vai remover a exata e vai deixar só a de frase, tá bom? Essa opção é bem legal. Remover palavras-chave não veiculadas. Você tem uma palavra-chave que não tem resultado há mais de 9 meses, ele automaticamente remove também, tá bom? Então, se você tiver várias palavras-chave que não estão qualificadas, não está gerando resultado, ele automaticamente remove, é uma opção legal também. Remover palavras-chave negativas em conflito. Então, se negativou uma palavra-chave que você utiliza, um termo que você utiliza por engano. Então, lembrando, o que você utiliza como palavra-chave você não pode negativar. Você tem que negativar aquilo que você não quer que apareça. Aquele termo que você não quer que apareça quando o cliente pesquisar sobre o seu segmento ou sobre o seu produto. Tá bom? Então, por acaso você negativou aquilo que não deveria negativar, é um termo que você usa nas suas palavras-chave e ele automaticamente remove aquela palavra negativa para não bloquear suas palavras-chave, né? Quando eu falo bloquear é porque sua campanha não vai ter resultado porque você utilizou uma palavra-chave negativa que não devia, tá? Aqui embaixo, usar a segmentação otimizada. É uma opção que tem resultado,
só que toma cuidado com a questão de perfil, tá? Então, gere mais conversões por um custo de conversão semelhante. Então, vamos supor que você arrumou uma conversão a R$30, o Google vai focar em cima do custo e não em cima do perfil. O nosso papel aqui é tentar, né, eu como gestora, tentar entregar o perfil ideal para você impactar o cliente correto e gerar mais resultado para a sua empresa. Então, nesse caso, essa opção é só em alguns casos, tá bom? Então, toma cuidado com ela também. Essa opção é a que eu mais gosto de utilizar na parte de métricas, que é fazer o pre-gauge do seu acompanhamento de conversões. Lembrando que essa opção que eu vou te explicar agora, ela só vai funcionar se suas conversões estiverem funcionando. Então tem a tag lá bonitinho, você tem a conversão metrificando, tá? Então o que faz essa opção? Use atribuição baseada em dados. Então é o seguinte, você teve 100 conversões esse mês, dessas 100 conversões, 80 foi o perfil do Felipe e 20 foram outros perfis. O Google ele vai atribuir uma nota de crédito para cada perfil que gerou a conversão, né? Porque a gente consegue entender que tem vários perfis que geram a conversão para você. Só que o perfil do Felipe gera mais conversões do que os outros perfis. Então ele atribuiu uma nota de crédito maior para o Felipe, na tendência de continuar impactando o perfil do Felipe e outros perfis também, tá? Só que nesse caso, vamos supor que você tem um orçamento para mais uma conversão. Ele vai priorizar o perfil de quem? O perfil do Felipe. O perfil do Felipe teve mais conversões durante esse mês, tá? Bem tranquilo. Lembrando, você pode selecionar, mas se você não tiver com as conversões funcionando, ele não vai funcionar corretamente. Lembrando aqui, um ponto adicional, conversão otimizada. Se você tiver uma conversão otimizada aqui, tem a tendência de funcionar melhor ainda. Até porque a conversão otimizada, e aí em um outro vídeo eu vou explicar como que funciona a conversão otimizada, tá bom? Amplie seus negócios. Então aqui temos mais 14 recomendações e eu vou explicar cada uma delas para vocês. Adicionar novas palavras-chave. Não gosto dessa opção, porque aqui ele vai adicionar para você automaticamente palavras-chave com base nos termos de pesquisa. Então, às vezes o Google entende que uma palavra-chave ali faz sentido para você, ele vai adicionar. Só que ele pode adicionar uma palavra-chave que não é o que você quer. Então, essa opção eu não utilizo, tá? Lembrando que também aqui tem essa opção, adicione palavra-chave de correspondência ampla. Aqui é com base nas palavras-chave que você já tem. Então vamos supor que você só utiliza a palavra-chave de correspondência de frase e exata. E ele entende que uma dessas palavras-chave ela vai funcionar como ampla melhor. Então quando você seleciona essa opção, ele automaticamente vai alterar essa correspondência de frase, adicionando uma palavra-chave como correspondência ampla. Tá? Em alguns casos é legal, tá? Porque assim, quando você utiliza a frase exata, você acaba nichando muito o seu anúncio. Se você souber utilizar a correspondência ampla negativa nas palavras certas, a correspondência ampla tem a tendência de funcionar melhor, tá? Então essa opção depende do caso também. Usar a inclusão da rede de display. Vamos supor que você tem um orçamento de R$50 por dia e o Google procurou oportunidade durante aquele dia e não encontrou e não gastou o orçamento total de R$50. Com base no seu anúncio e no seu site, ele automaticamente vai criar uma rede de display com aquele orçamento não gasto. Depende, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá bom? Aqui embaixo, a parte de lances. Aqui é meio que uma sequência, eu vou explicar para vocês. Então, ele vai falar das estratégias, então, parcela de impressão, maximizar cliques, maximizar conversões. Então, aqui é o seguinte, eu utilizaria essas opções se você tiver suas campanhas com todas a mesma estratégia, tá? Vamos supor que você tem uma campanha com max click, uma com maximizar conversões, uma com maximizar valor da conversão, não faz sentido você utilizar. Por quê? Vamos supor que você tem uma campanha com maximizar cliques, tá bom? E aí você vem aqui e seleciona maximizar conversões. Se o Google entender que faz mais sentido utilizar maximizar conversões, ele vai alterar automaticamente, é uma aplicação automática, ele vai alterar automaticamente de max click para maximizar conversões. A mesma coisa aqui. Você está utilizando maximizar o valor da conversão, ou maximizar conversões, perdão. E aí você vem aqui e seleciona maximizar o valor da conversão. Ele automaticamente muda dessa para cá. Ele nunca vai fazer o contrário. Ele nunca vai mudar de maximizar o valor da conversão para maximizar conversões, nem de maximizar conversão para maximizar cliques. É sempre de cima para baixo, perdão. De cima para baixo. Então ele vai sempre alterar aqui, tá? Então, aqui embaixo também. Defina lance mais eficiente com a estratégia de maximizar conversões usando o CPA. Então você começou com essa opção. Se você vir aqui e selecionar essa opção, lembrando que tem que estar selecionado essa também. Ele automaticamente vai definir o CPA, tá? O que é o CPA?
custo por aquisição. Então, você tem um custo médio de conversão ali, ele automaticamente vai definir para você um CPA, tá? Então, para você manter aquela média e não pagar muito mais caro em suas conversões. Lembrando que o custo de conversão é só uma métrica, você paga por clique, não pelo custo de conversão. O custo de conversão é para você ter uma noção de quantos cliques são necessários para te gerar uma conversão, tá bom? Espero que tenha ficado claro esse ponto, né? Então, aqui é a mesma coisa. ROAS, definir lances mais eficientes com a estratégia de maximizar o valor da conversão com ROAS. O ROAS é o retorno sobre investimento, então aqui você tem que estar utilizando essa opção também. Então, o ROAS nada mais é que a porcentagem que você tem interesse no retorno de investimento que você está fazendo. Lembrando que quanto maior a porcentagem, mais difícil de atingir, né? Então, ele tem que procurar pessoas que têm a tendência de gastar mais. Essas opções aqui, essa e essa, a gente utiliza mais em e-commerce, tá bom? Porque você já tem um ROAS definido, né? Ou você quer definir um ROAS, né? Lembrando que se o ROAS não for acima de 200%, na minha visão não compensa, tá? Porque você tem que ter pelo menos ali um retorno 2 vezes o valor que você está investindo, tá? Então aqui são 2 opções de cada caso, tá? Ajustar as metas do CPA e ROAS. Vamos supor que você tem um CPA definido e um ROAS definido e automaticamente o Google está entendendo porque teve alguma alteração no mercado. Vou dar um exemplo para vocês. Black Friday. Na Black Friday tem a tendência de baixar muitos preços dos produtos. Então, automaticamente tem uma mudança no mercado. Então, tem uma mudança no seu custo de conversão e na sua meta de ROAS, que foi de uma forma inteira no ano, tá? Então, você tem que baixar um pouquinho a quantidade do ROAS ou às vezes aumentar o seu CPA em alguns casos. É sempre ao contrário, ROAS abaixa e o seu CPA aumenta, tá? Então, nesse caso aqui, você pode utilizar essas 2 opções. Essa opção não existe mais em nenhuma utilização, tá? Ela só está aqui, mas ela não saiu daqui ainda, então a gente desconsidera. Selecionou aquilo que você queria? Salva, tá? Não esqueça de salvar. Então, aqui, o que eu... resumindo aqui, o que eu utilizaria aqui, tá? Eu utilizaria essas 3, essa, em alguns casos, essa. Que caso? Vamos supor que o seu produto é o mesmo valor para tudo, né? Então você tem, vamos supor, exame toxicológico. Então você tem a pessoa que vai fazer o exame toxicológico, ela vai utilizar ali uma vez a cada 5, 10 anos quando ela vai renovar a carteira dela. Então essa opção você pode utilizar, tá? Todos os produtos do seu site é o mesmo, tá? Então não tem problema você utilizar aqui. O cliente que vai comprar, ele vai comprar esporadicamente, não é um produto que ele tem recorrência. Então você pode utilizar aqui, tá? Aqui embaixo, essa opção faz sentido em alguns casos, tá? E aqui embaixo, eu só utilizaria essas opções aqui se você tem uma estratégia só para sua conta, tá? Então você tem todas as suas campanhas, você utiliza como maximizar o valor da conversão. Você é um e-commerce, você pode vir aqui e deixar selecionado. Agora, se você tem várias campanhas com estratégias diferentes, não seleciona, tá bom? O CPA, o ROAS, quando você tem dúvida qual é o valor que você vai colocar, então você pode vir aqui definir um ROAS e definir um CPA, automaticamente a ferramenta vai definir para você, e essas 2 opções para ajustar para você automaticamente, tá? Espero que tenha ficado claro. Aplicação automática funciona, depende de como você configura ela. Deixe um comentário se ficou alguma dúvida. Lembrando que eu faço serviço de gestor de tráfego, tá? Então, se você precisa de uma pessoa que cuide da sua conta, tem um e-mail na descrição, entre em contato que eu posso te ajudar, tá bom? Se inscreve no canal, ajuda a gente no dia a dia para ir trazendo mais vídeos. E deixa o like também. Um grande abraço e muito obrigado quem assistiu até o final. Tchau, tchau.